Chegou a hora de falar de Rainhas do Crime, um filme baseado numa HQ da Vertigo, aliás, do selo finado selo Vertigo da DC Comics. E sim, vamos adentrar na treta. Muito bem, antes de adentrarmos na treta, já vai acionando o sininho, já vai assinando o canal, vai deixando aí todos os seus comentários, porque é muito importante pra gente e a gente só vai crescer com a sua ajuda. Pois bem, Rainhas do Crime, como eu falei, é baseada na HQ da Vertigo, um selo feito para quadrinhos de adulto, e a gente já chega em Rainhas do Crime com uma moral, a gente já chega com o estofo, a gente chega com o elenco com Melissa McCarthy, com Elizabeth Moss, Tiffany Haddish, vem com a diretora que é a Andrea Berloff, que foi indicada ao Oscar por melhor roteiro. Então a gente cria já um hypezinho em torno de Rainhas do Crime por tudo isso. A gente imagina, bom, uma adaptação do selo Vertigo, interessante. Um elenco bom, interessante. Uma diretora que fez coisas bem legais até agora, então, mais interessante ainda. Os ingredientes estavam todos ali para a gente ter um filme bem bacana. No entanto, infelizmente, não é isso que a gente tem. Vamos enumerar. A história gira em torno de 3 mulheres que são não abandonadas, mas têm seus maridos presos em função do crime organizado. Eles são meio mafiosos e eles dominam o bairro de Hell's Kitchen e eles meio que prometem proteção para os comerciantes do bairro e em troca dessa proteção eles ganham uma propina. Então é assim que eles sustentam o lar, né? E claro, a gente tem uma Nova York nos anos 70, onde a sociedade é absolutamente machista, os homens eram os provedores da época, as mulheres simplesmente ficavam em casa e pelo menos 2 delas tinham uma situação muito tensa de abuso doméstico e situações de violência doméstica em casa. Então, quando esses 3 homens são presos, ao mesmo tempo que é um alívio para elas, exceto a personagem da Melissa McCarthy, que tinha um relacionamento muito bom com o marido dela, mas além de ser um certo alívio, elas se dão conta de que, puxa vida, estamos em um momento que não temos mais o nosso provedor, não temos mais o nosso sustento. O que vamos fazer? Então o que elas vão fazer? Elas vão atrás da chefona da máfia deles e vão propor algum acordo ali para tentar ganhar um dinheiro a mais, porque a grana estava curta. Obviamente não dá muito certo, e aí a gente entra nessa trama que propõe um filme que elas sejam, então, as rainhas do crime. O problema é que isso acontece de uma forma muito rápida e a gente não se envolve com nenhuma das personagens. A Elizabeth Moss, por exemplo, a personagem Claire, ela tem uma situação muito forte de abuso e ela apanha toda hora e sempre apanha dos homens, toda hora está sendo atacada. Eles constroem isso de uma forma tão rápida, tão rasteira, que a gente não se identifica. E olha que a gente tem uma atriz que consegue propor sofrimento e consegue propor um engajamento na causa dos papéis dela, porque ela faz ainda um brilhante papel lá em The Handmaid's Tale, né? Ela é a protagonista. Então, poxa vida, ela tem cacife para estar ali e desenvolver aquela personagem. No entanto, ela está mostrada de uma forma tão superficial, tão rápida, tão banal, e a gente não se apega a ela, e então logo ela muda de atitude e a gente pensa assim, o que está acontecendo, sabe? Ao mesmo tempo que, de uma forma muito fácil, as 3 já começam a ganhar dinheiro em cima do que os próprios maridos faziam, claro, e elas fazem do jeito delas, uma coisa mais afável, elas são mais amigas, então elas vão conquistando basicamente a clientela que estava se perdendo. E a gente pensa assim que, poxa vida, o primeiro conflito que poderia ser tão interessante, ele é meio descartado, ele é meio bagunçado, a gente não entende como tão rapidamente elas já estão ganhando aquela grana, envolvidas com alguns capangas ou não, então a gente não se apega logo de cara, assim. É um grande problema desse filme, porque tinha potencial, tinha elenco, tinha diretora no caso, mas logo no primeiro conflito as coisas se resolvem muito fácil. Um dos pontos altos de Rainhas do Crime, no entanto, é a ambientação nos anos 70 e todas as pautas que ele levantam, eles fomentam essa questão de como as mulheres eram tratadas, elas não serviam para trabalhar, elas procuram emprego, elas não servem, os homens desenhavam delas, então toda aquela situação que a gente pode imaginar dos anos 70, aquela sociedade de Nova York, de uma grande metrópole que basicamente via as mulheres como donas de casa. Então essa parte assim é interessante, a ambientação é interessante, os figurinos são bons, a fotografia é excelente, tem momentos que a gente vê os enquadramentos, o jogo de câmera da diretora que é muito legal também,
que a gente percebe que é, assim, muito baseado em histórias em quadrinhos. No entanto, como eu falei antes, a história ela vai se desenvolvendo e a gente não vai se apegando a elas. E no momento que a gente tem 3 personagens fortes e a gente não se envolve com elas, a gente cria um grande problema. E a história ela vai deflagrando, ela vai caminhando para um lado que também não vai ajudando em todo esse contexto, porque em determinado momento a personagem que era mais maltratada, ela basicamente vira uma assassina de sangue frio, ela meio que está revidando tudo que ela sofreu a vida inteira, a gente pode até entender por esse lado, mas a construção é muito fácil, muito rápida, a gente não percebe que ela realmente virou o perfil dela, a gente percebe que basicamente ela entrou em parafuso e começou a matar as pessoas, porque era uma coisa reprimida no meio dela. Ela tem um partner in crime, que é vivido pelo Domhnall Gleeson, que é o nosso amigo lá de Star Wars, Os Últimos Jedi, que também fez um filme muito legal que tem na Netflix, que é About Time, assista esse filme. Então, ele tá ali também e ele sempre entrega bons personagens e ele tá ali também como meio que um psicopata que tá ali ensinando elas a matar, a esquartejar. Também não nos apegamos a esse personagem, as coisas vão acontecendo, vão se desenrolando e do meio pro fim do filme a gente fica se perguntando o que falta acontecer, quais são os novos conflitos que essas 3 vão ter. E aí a gente tem um plot twist meio... Enfim, deve ser do roteiro original também, mas ele não fica bem estruturado no filme. E a gente percebe que uma delas é que tramou tudo aquilo e basicamente traçou um destino que elas seguiram até ali. E esse plot twist não fica muito bem encaixado. A gente não compra essa ideia, porque no momento que elas estão trabalhando juntas, estão conquistando espaço juntas, aí elas não estão mais juntas e aí tem uma treta entre elas. Não fica bem contado. Tem algum problema aqui nesse roteiro que a gente não acompanha direito. A diretora ela deve ter deixado algum gap interessante aqui, alguma coisa que faltou, porque realmente, no momento que elas estão crescendo, até o momento que tem uma reviravolta, a gente fica se perguntando por que as coisas estão acontecendo assim, o que está acontecendo aqui, por que elas estão levando para esse lado, não faz sentido nenhum. Então, faltou alguma coisa nesse roteiro, faltou alguma concisão, faltou trabalhar algum aspecto que nos levasse de um ponto A ao ponto B de uma forma mais tranquila, sem ser tão esquizofrênico, sem ser tão aleatório e que nos contasse uma história com início, meio e fim. E aí a gente vai para esse desfecho, onde a gente tem um conflito entre 2 dessas personagens, e a gente não compra esse conflito, a gente não acha legal esse conflito, e várias vezes o humor é colocado de alguma forma ali com a Melissa McCarthy, que tem essa pegada forte da comédia. São piadas forçadas, elas não funcionam, o humor a gente fica assim, sabe, aquele riso meio forçadinho, sorriso amarelo no canto da boca. Então, são várias coisas que vão culminando e vão piorando ao longo do tempo, fora que a direção também peca por insistir muito na trilha sonora. Embora a gente tenha músicas muito boas, temos Hair com Barracuda, temos The Chain do Fleetwood Mac, a direção abusa demais dessa música. Aliás, é uma música que a gente já viu lá em Guardiões da Galáxia, a Globo já usou na novela das 7, enfim, várias produções, vários filmes, várias séries estão usando essa música e ela já está meio que cansando. E ao mesmo tempo que ela já está cansando num contexto meio de Zeitgeist, assim, a gente vê que ela usada tantas vezes no mesmo filme também deixa de funcionar. Então, é outro problema que tem esse filme na direção, na condução, onde a música vai e volta e ela, ao invés de ser marcante, ela só é uma repetição, ela só está se voltando, as coisas estão acontecendo de novo. Faltou realmente alguma coisa em Raiz do Crime para a gente assistir de uma forma leve, assistir de uma forma gostosa, que o filme nos conduzisse, nos envolvesse e que a gente se prendesse ao ponto de se preocupar com todas as personagens que são muito boas, são boas atrizes, fizeram coisas maravilhosas, mas que aqui, numa união, não surtiu efeito, ficou muito heterogêneo, não deu liga, não deu química, infelizmente. Rainhas do Crime não foi uma boa atuação, não foi uma boa condução e não é uma boa experiência para quem vai no cinema. E além de tudo isso que eu já enumerei, a gente pensa que um filme, quando a gente assiste, a gente tem um início, meio e fim, e a gente quer ter um grande desfecho, a gente quer que no final, aliás, vários roteiristas, quando dão cursos, eles comentam, entregue no final. Se você tem um filme, você pode conduzir ele da forma que quiser, mas entregue alguma coisa no final. E Rainhas do Crime tem um desfecho tão aleatório, tão monótono, tão bocejante
quanto a sua condução. Então, Rainhas do Crime, infelizmente, não entrega no final. E com tudo isso, vamos ao veredito da vigília, que é 1,5. Sim, nota 1,5 de 0 a 5 é o que a gente pode dar para Rainhas do Crime, que realmente tinha uma boa produção, tinha bons atores, tinha boa diretora, mas não chegou a lugar nenhum, infelizmente. E aí, você já assistiu esse filme? Gostou de Rainhas do Crime? Leu o HQ? Discorda de tudo que eu falei aqui? Então, por favor, deixe nos comentários, assine o canal, acione o sininho e não deixe de seguir a Vigília Nerd nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para!